Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meus irmãos e minhas irmãs, a mais essa meditação da Palavra de Deus. Queria meditar com vocês hoje o Salmo 119, no versículo 9, que vai nos dizer assim: Como poderá um jovem manter puro o seu caminho, observando a tua palavra? Este salmo é o mais longo de todos, composto por 176 versículos, onde a palavra de Deus, a lei de Deus, tem a centralidade em todo esse salmo. E ele vai nos questionar, o salmo vai nos fazer uma pergunta: como poderá um jovem manter puro o seu caminho? E o próprio salmista vai responder: observando a tua palavra, observando os teus mandamentos, observando os teus preceitos. E observar aqui, meus irmãos, é muito além do que ler, do que meditar. É sobretudo testemunhar o Senhor. Onde nós formos, onde nós estivermos, dar testemunho, ou seja, viver uma vida de santidade. Como pode um jovem viver uma vida de santidade no mundo atual no qual nós vivemos? Numa sociedade moderna que prega que a santidade é coisa do passado, é coisa que não mais existe. Mas o Salmo vai dizer: observando a tua palavra, observando a palavra de Deus, é que se vive uma vida de santidade. Meus irmãos, ser santo, vai dizer o Papa João Paulo II, é lutar contra os pecados de todos os dias. Ser santo, meus irmãos, não implica que nós não iremos pecar, que nós não iremos cair. Sim, nós caímos, sim, nós pecamos, mas a cada queda nós precisamos levantar. Não permanecer caído, mas levantar, como Cristo fez no seu caminho de Calvário. Ele caiu, mas ele não permaneceu caído, ele se levantou. E quando ele não tinha mais forças para levantar, Deus colocou o sirineu na sua vida, que o levantou e ajudou a carregar a cruz. Saiba que quando você não estiver suportando mais o peso da cruz, Deus ele sempre coloca o sirineu na nossa vida, para nos levantar, para nos ajudar a carregar a cruz, que é pesada, sobretudo para os jovens. Para um jovem viver uma vida de santidade hoje é uma cruz muito pesada, porque o que o mundo oferece à juventude hoje é algo grandioso, são prazeres, são algo muito fáceis. E para um jovem viver uma vida de santidade está difícil, mas não é impossível. Meditando a palavra de Deus, testemunhando a palavra de Deus, o jovem consegue. Existe um jovem chamado Martiniano. Era um jovem muito de Deus, vivia uma vida de santidade profunda, era procurado por muitas pessoas para aconselhamento. Mas existia também uma mulher chamada Zoé, uma mulher rica, entregue aos prazeres da carne. E essa mulher fez uma aposta com os seus amigos de que levaria aquele jovem para o pecado. Ele era um jovem eremita, vivia em lugares distantes para a meditação. E essa mulher foi até ele, vestida de roupa simples, de roupa de mendiga, para pedir acolhimento. O jovem, pensando em acolher um mendigo, uma mendiga, acolheu aquela mulher que durante a noite se vestiu com roupas sensuais e levou o jovem a pecar. O jovem caiu no pecado. Meus irmãos, mas ele não permaneceu caído. A partir dessa queda, ele se entregou ainda mais à profunda oração, à penitência, e algo mais bonito é que ele levou, através da graça de Deus, aquela mulher à conversão, e ela entrou para a vida religiosa. Saiba que viver uma vida de santidade, meus queridos, não é dizer que nós não iremos pecar. Nós iremos pecar, mas não podemos permanecer caídos. Aquele jovem, ele se levantou e com a graça de Deus levou aquela mulher à conversão. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos diz que por
trás de todo mal, Deus tira um bem maior. E isso aconteceu na vida do jovem Martiniano, que foi canonizado e hoje é santo da igreja, para nos dizer, meus queridos e minhas queridas, que nós podemos sim viver uma vida de santidade. Nós somos capazes sim de viver uma vida de santidade no mundo atual de hoje. Nesse mundo que nós vivemos, nós somos capazes, mas precisamos ter a palavra de Deus como centro de nossas vidas e também rejeitar a cada dia o pecado. Fugir do pecado como se foge de uma serpente, vai dizer o Eclesiástico no capítulo 21, no versículo 2. E São Felipe Neri, ele vai mais profundo ainda quando ele diz que a batalha contra o pecado é a única batalha da qual vence aquele que foge. Por isso, para viver uma vida de santidade, nós não podemos querer enfrentar o pecado, bater de frente com o pecado. Pelo contrário, precisamos fugir do pecado, fugir das ocasiões de pecado, para que se consiga viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade é um grande sacrifício nos dias atuais. Viver a santidade nos dias atuais é uma luta. São Cláudio de La Colombière, ele vai dizer que os planos de Deus nunca se realizam senão à custa de grandes sacrifícios. Para viver a vida de santidade, temos que sim, que nos sacrificar, que renunciar muitas e muitas coisas. Mas saiba que isso não é algo impossível. Com a graça de Deus, nós podemos alcançar a vida de santidade. Com a graça de Deus, nós somos capazes de vencer o pecado de todos os dias. Mas com a graça de Deus, meditando a sua palavra, testemunhando a sua palavra no nosso cotidiano. E precisamos dizer, ter como meta de vida São Domingos sabe que um adolescente que vivia a santidade e dizia: antes morrer do que pecar. E foi santo, e é santo. Na adolescência foi canonizado. Com 15 anos morreu e virou santo. Nós podemos, meus irmãos, nós somos capazes. Nós não estamos sozinhos neste caminho. Nós não estamos sozinhos nessa luta. O Senhor, Ele está conosco. Ele não nos deixa só. Saiba, você que está tentando lutar por essa vida de santidade, você não está só. Não desista. O Senhor é contigo. E quando bater a solidão, e quando você achar que está sozinho, tem uma frase que diz muito bonita a frase de um teólogo chamado Henri Arida, que vai dizer: estar sozinho para o cristão não é solidão, é retiro. Então, quando estiver sozinho, quando estiver se sentindo sozinho, saiba que você está em um retiro e que o Senhor Jesus, Ele está contigo. Por isso eu peço agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre todos aqueles que estão vendo esse vídeo, sobretudo os jovens, para que tenham seus corações alcançados pela palavra do Senhor e que eles almejem uma vida de santidade. Dá, Senhor, a eles fortaleza para lutar, para enfrentar as dificuldades e assim conseguir viver uma vida de santidade. Te pedimos, Senhor, esta graça, este derramamento do Espírito Santo na vida desses jovens. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.